Ó, agora a gente vai conversar com a nossa reportagem em Brasília, porque hoje de manhã teve uma reunião, na maior parte virtual, né, com 23 governadores aqui de estados do Brasil. Uma reunião que foi organizada pelo governador de São Paulo, João Dória, para debater a crise entre os três poderes. O Márcio Rocha tem alguns detalhes dessa reunião, o que foi dito, o que foi discutido por esses governadores, né, Márcio? Boa tarde para você. Oi, Márcio. Oi, Joel. Oi, Ana. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Exatamente essa reunião foi chamada, né, diante da atual crise entre os poderes aqui do Brasil, né, e 23 governadores dos estados e também do Distrito Federal, né, tiveram essa reunião aqui no Palácio do Buriti, que é a sede do governo do Distrito Federal. Inicialmente, a pauta, né, seria apenas para tratar de assuntos econômicos, como a reforma tributária, mas é que mudou diante do que os governadores chamaram de ameaça à democracia. O tom foi elevado após o pedido de impeachment, principalmente, né, depois do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que foi apresentado aí pelo presidente Jair Bolsonaro. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falou, né, que os estados são parte da União e que os poderes devem se respeitar, pedindo aí mais respeito na relação entre esses poderes. Também foram discutidos nessa reunião, como eu disse anteriormente, reformas a pontos econômicos, como a reforma tributária e principalmente o aumento do preço dos combustíveis, que em alguns pontos aqui no Brasil já passa, né, da casa dos R$ 7. E o governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, falou que é uma falácia, né, o fato de que o preço da gasolina subiu por conta do ICMS cobrado pelos estados, né? E ele também criticou vários trechos dessa reforma tributária que foi proposta pelo governo federal e que o ministro da Economia, Paulo Guedes, cometeu um erro e que o texto não vai simplificar, os tributos federais. Os governadores também avaliaram que é preciso valorizar questões como o Pacto pela Vida, além de pensar nos números de mortes. Quem também declarou e fez uma declaração rápida. Vai ter que retomar o contato com o Márcio. Essa O Márcio, bem no finalzinho, a gente perdeu o contato. Essa reunião foi estimulada devido a essa crise mesmo entre os poderes, que se acirrou agora, recentemente, com o pedido de impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro, pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes, que é ministro do STF, todos nós sabemos muito bem, e o presidente do TSE também, o Luiz Barroso. É claro que nós vimos alguns movimentos na semana passada, principalmente aquele encontro do presidente do Senado, o Pacheco, com o presidente do STF, o Fux. Aquele encontro ali foi para colocar panos quentes e tentar levar o entendimento, para talvez você buscar o presidente da República para o entendimento também. E logo depois desse encontro, o presidente pede o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e também o presidente do TSE, o Luiz Barroso. É claro que essa crise, ela se acirrou. Ela ficou mais quente do que já estava. Então, por isso que os governadores convocaram essa reunião, resolveram se reunir. Contato restabelecido com o nosso Márcio Rocha, né? Exatamente. Você ia dizendo o que aí, Márcio? A gente ouviu até a parte dos combustíveis, depois a gente perdeu o contato, Márcio. Do ICMS. Pois é. Isso, exatamente. Quem declarou fez essa declaração, né, foi o governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, falando que é uma mentira o fato do preço da gasolina ter subido por causa do ICMS que é cobrado aí pelos estados. Ibanez também criticou vários trechos da reforma tributária que foi proposta pelo governo e afirmou que Paulo Guedes, o ministro da Economia, cometeu um erro e que o texto não vai simplificar os tributos. Os governadores também avaliaram, né, que é preciso valorizar questões como o Pacto pela Vida e pensar também no número de mortes e casos causados aí pela Covid-19. O governador da Bahia, que é o Rui Costa, né, afirmou que não é razoável o rumo que o país está tomando e que é preciso tomar ações para manter a democracia e melhorar os parâmetros do país. Recentemente, governadores de 13 estados divulgaram uma nota em solidariedade ao Supremo Tribunal Federal e também à democracia. Além disso, existe a expectativa de que seja marcado um encontro entre os governadores e o próprio presidente Jair Bolsonaro para melhorar o diálogo e tentar resolver a crise entre os poderes. Foi uma reunião que demorou cerca de 2 horas aqui no Palácio do Buriti, que é a sede do governo do Distrito Federal. Os governadores pelo menos saíram com a expectativa, né, de melhorar o diálogo aí entre os governos estaduais e o presidente Jair Bolsonaro, que, como a gente já falou aqui, já é uma relação que também está bastante complicada.
Exatamente, é uma pena, né? Nós falamos muito de entendimento, porque o Brasil precisa voltar a discutir as coisas importantes mesmo para o dia a dia do povo, para o dia a dia do povão. Um bom exemplo disso é a gasolina mesmo, onde já se viu gasolina custar R$7, R$8 em alguns lugares do Brasil. Isso é inacreditável, cara. 8 conto a gasolina, né? Sem falar nas outras coisas que precisam ser discutidas. Reforma tributária de verdade mesmo, atualização da faixa de imposto de renda, Esse isenção deveria de ser o imposto nosso de foco renda. de trabalho de discussão. Exato, né? e a gente só tem visto discussões que não levam a lugar nenhum. Muito pelo contrário, tem feito o Brasil se enfraquecer dia a dia. Que essas discussões fazem o dólar disparar, e o dólar disparado, o dólar lá em cima, quebra a gente, ferra a gente. Não é? Não é porque você não viaja para fora que você não vai precisar de dólar, é distante disso. Né? O buraco é muito mais embaixo, as coisas todas estão ligadas ao dólar. Quando há um falatório, por exemplo, voltado a um golpe militar, os investidores que têm dólar, que têm grana, os caras caem fora daqui, eles vão investir em outras partes do mundo, porque a instabilidade acaba afugentando esse pessoal. E quando você tira o dólar daqui, é claro que ele vai subir. Então, por isso que essas discussões salutares mesmo precisam acontecer. Ô Márcio, muito obrigado, viu? Um abraço para você. Valeu, Márcio. Abraço a todos. Tchau, tchau.